Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tópico que é importantíssimo. Na nossa última aula nós falamos um pouquinho como foi a organização da administração, a chegada dos portugueses à terra que os índios chamavam de Pindorama, tá? E hoje nós vamos falar de outro tronco linguístico que foi importante para a construção da sociedade brasileira. Então o tópico de hoje é os africanos na América Portuguesa. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, porque é fundamental você se inscrever no nosso canal. Dá o like aí, massa também, e ativa as notificações, porque isso é massa, show de bola. Bem, quando a gente fala de escravização, a gente lembra que os nossos negros, ou os negros africanos, foram trazidos pelos portugueses para a América, tá? Mas, quando a gente pensa desse jeito, a gente fala logo assim, os portugueses já foram para a África com o intuito de escravizar. Não! Como foi dito para vocês, né, no século XV, Portugal explorou toda a costa ocidental do continente africano e estabeleceu colônias nessa costa ocidental. Então, Portugal, no primeiro momento, queria, na verdade, buscar riquezas no continente africano. Só que depois, já no século XV, ela percebeu que seria um comércio muito lucrativo, ou seja, o comércio dos escravos, tá certo? E aí começou a empreender esse escravo, ou essa escravização, esse comércio de seres humanos, de africanos, né, para o continente na América. Alguns historiadores falam que, na verdade, ainda no século XV, Portugal já começou a empreender as primeiras levas. Logo no primeiro momento, esses africanos foram trabalhar em Lisboa, isso basicamente ali em 1440, 1445. Mas logo em seguida começaram a trazer, né, vários carregamentos, né, para a América Portuguesa. Alguns historiadores falam que entre o século XVI e o século XIX, cerca de 10 milhões de africanos, agora sim, vieram para o Brasil, especificamente para a América Portuguesa, tá certo? O que é que acontece? 10 milhões vieram para a América, mas, na verdade, 3,8 milhões desses africanos vieram especificamente para o Brasil. A gente vai falar mais um pouquinho na frente para onde eles vinham normalmente, tá? Mas um detalhe importante é que a gente pensa assim às vezes, os portugueses foram para lá já para estabelecer, né, esses escravos. Não. Na verdade, os portugueses existiam algumas estratégias para fazer com que esses africanos escravizassem seus próprios conterrâneos. Entre essas estratégias existia também eles estimulavam guerras entre os povos rivais para que um povo que fosse dominado, né, pudesse ser vendido como escravo, tá certo? Além disso, existiam vários portos, mas um porto que se destacava muito era o porto de Luanda, em Angola. Esses portos, eles eram chamados de pombos, que eram onde eram agrupado as pessoas, e os europeus chegavam nesses portos para exatamente trocar, para poder comprar esses africanos, e depois desse translado, desse translado mesmo, né, à medida que eles atravessavam o Oceano Atlântico, eles se transformavam e já chegavam como escravizados. Tem uma coisa que é bem interessante que a gente precisa frisar. Os navios, eles foram apropriados, criados, construídos para comportar esses negros. Eles, na verdade, vinham no porão desses navios. O lugar onde eles se alimentavam, o lugar onde eles satisfaziam suas necessidades. Se tivesse uma doença existente ali naquele ambiente, logo era proliferada, até porque existiram várias viagens de navios negreiros, ou tumbeiros, como eles eram chamados, que a carga das peças, né, grande parte delas foram perdidas, muitas vezes por doenças.
meu Deus, fiquei aqui pensando agora, imagina uma gripe espanhola, um coronavírus da vida desse aí, como seria rápido essa contaminação. Mas bem, naquele tempo não era essas doenças, mas existiam outras doenças, a própria cólera, a própria malária, outras doenças que também se proliferavam rapidamente. Então existiram vários carregamentos de peças, como eles eram escravos, que foram perdidos e foram jogados no Atlântico. Um fato também bem interessante é que muitos religiosos portugueses iam até a África para poder batizar esses escravos, na verdade esses africanos, e colocar neles, na verdade, alguns nomes cristãos, tá? Então, quando o escravo, ou melhor, o africano chegava para ser escravizado no Brasil, logo ele era, batizado com o nome cristão. O detalhe é que essa escravização na África, ela ficou tão importante, tão grandiosa, que existiram várias cidades africanas, que tiveram a escravização como a principal atividade econômica. E aí eu posso citar Dahomey, eu posso citar Angola, eu posso citar Congo, tá? Então a gente percebe que a escravização logo no começo não era o carro-chefe da economia, principalmente da economia portuguesa, porque o foco aqui é chegarmos no Brasil, tá? Da economia lusitana, mas que com o passar do tempo Portugal percebeu que poderia lucrar com essa atividade. Então algumas cidades, inclusive, criaram, como o principal setor econômico essa escravização. Das correntes linguísticas, étnico-linguísticas que vieram para o Brasil, nós destacamos duas. Na verdade, porque grande parte dos africanos que vieram para o Brasil, eles vieram da parte ocidental, tá? E da parte central também. E aí destaca-se os bantus e os sudaneses, tá? Dos bantus eu quero destacar os benguelas, certo? E dos sudaneses eu quero destacar a cultura dos iorumbás, duas ramificações desses dois troncos linguísticos, certo? Que foi, na verdade, a maioria dos africanos que chegaram para o Brasil. E aí vem a pergunta, Júnior, esses africanos vieram para onde? Galera, história não é decorar, história é organizar o conhecimento com a lógica. Qual foi a primeira atividade econômica do Brasil, no século XVI? O senhor falou que foi no primeiro momento o pau-brasil, verdade, massa. Depois do pau-brasil, a introdução da indústria açucareira. E aí eu pergunto mais uma vez, quais foram as capitanias hereditárias que prosperaram? Quais foram as regiões que eram as minas de ouro da coroa portuguesa? Logicamente que nesse momento de indústria açucareira, principalmente no século XVI, nós estamos falando do Nordeste. E a maioria, sim, desses escravos estavam vindo ou vinham para Pernambuco e também para a Bahia. Um detalhe importante é o seguinte, quando esses negros chegavam aqui, já existiam outros negros. Calma. Falei para vocês, quando a gente falou sobre a chegada dos portugueses a Pindorama, que os índios, eles eram chamados de negros da terra. Então, quando os africanos chegam aqui, eles são, negros da sua etnia, por causa da questão da pigmentação, de fato, então eles vão ser chamados de negro da Guiné. Por quê? Porque era o principal porto que mandavam esses negros da África Ocidental para a América Portuguesa, tá certo? Então, negros da Guiné são os africanos que vieram para serem escravizados aqui no Brasil, e negros da terra são os índios, que também foram escravizados. Eu mostrei isso para vocês na nossa aula passada, tá certo? Então, Júnior, eu não vi a aula passada. Não se esquece, busca lá no canal que a nossa aula tá, vou dizer mais ainda, a aula é
a chegada dos portugueses a Pindorama. Pindorama era o nome dado a essa terra pelos povos indígenas, tá certo? Então você vai você vai saber lá a origem desse termo dos negros da terra. Continuando, a gente vai falar um pouquinho aqui de qual era a expectativa, com o que é que eles trabalhavam. Negão, trabalhavam de tudo. Tudo que fosse mais pesado eram os negros que faziam. Com esse trabalho exaustivo, com esse trabalho sem, sabe? Muitas vezes eram punidos por besteira. A gente sabe, a gente já ouviu muitas dessas histórias e a expectativa de vida deles era muito baixa, né? Quando eles chegavam aqui, muitos novos, né, de 15, 16, até mais jovens ainda, a expectativa é que eles conseguissem trabalhar 10 anos. Levando em consideração a idade da chegada, estimamos aí que essa expectativa de vida seria até de entre 25 e 30 anos. Só que esses negros também resistiam. E a resistência a gente pode olhar em vários aspectos da nossa sociedade atual, tá? A gente pode perceber que, exemplo, a questão do candomblé, que a gente conhece hoje, era uma forma de resistência. Eles cultuavam os seus orixás, mas associavam aos santos católicos. A questão da culinária também, que resistiu até hoje. Eles faziam várias e várias formas de resistir à opressão do branco, à opressão do português. Poxa, suicídio coletivo. As mulheres faziam tudo para abortar seus filhos, né? Eles quebravam máquinas, eles faziam de tudo para poder impedir essa escravização. Mas, Júnior, eles eram castigados? Sim. Muitos deles, né? Aquele negro que ele tinha mais confiança, o senhor tinha mais confiança, ele muitas vezes era o capitão do mato, o feitor, como alguns também costumam chamar, tá? Mas dentre as várias formas de resistência, destacamos aqui a questão das fugas, tá? As fugas, elas eram muito importantes porque elas vão começar a organizar outra forma de resistência que também é conhecida por você, que é os mucambos ou quilombos. Antes de falar dos quilombos, eu queria ressaltar uma coisa importante. Os negros, eles não faziam só arruaças, quebra-quebras, né, suicídio, coisas desse tipo, não. Eles também se organizaram em alguns momentos bem pontuais para fazer manifestações contrárias a essas escravizações. Eu destaquei aqui para vocês duas. Uma que ficou conhecida como a Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia em 1835, tá certo? Outra que também teve uma maciça, né, influência entre os africanos foi a Balaiada, que ocorreu no Maranhão entre 1838 e 1841. Então são dois movimentos que foram organizados, né, na sua maioria por escravos, tá? Por que só esses, Júnior? Porque foram organizados por escravos que muitos deles eram alfabetizados. A maioria da região do Maghreb, na África, na parte norte, né, sofreu a influência, né, ou teve a influência dos árabes, dos muçulmanos. Então, eles foram alfabetizados. Então, o negro, quando ele chegava aqui alfabetizado, ele tinha possibilidade maior de fazer esse tipo de manifestação. Uma manifestação organizada. A gente pode até falar depois, em outro momento, que existem várias formas de manifestação que são defendidas pela sociologia. Uma delas é o que a gente chama de manifestação organizada, tá certo? Então, destaque aí para a Revolta dos Malês, na Bahia, 1835, e também a Balaiada, em 1838. Seguindo, agora sim, depois dessas fugas, que muitas vezes eram fugas em massa, começou a se organizar os quilombos, tá? É importante lembrar que no Brasil tiveram várias dezenas ou até talvez centenas de quilombos, tá? Que deram origem às comunidades quilombolas. Mas, sempre que a gente fala em quilombo, a gente lembra do Quilombo dos Palmares, que é considerado um dos maiores do Brasil e talvez até mesmo da América Latina. Ele chegou a ter
20 mil escravos, 20 mil cativos. Mas, Júnior, só negros? Não. Negros, índios, brancos, pobres, tá? E basicamente eles trabalhavam com também agricultura, comércio, coisas desse tipo, certo? Um detalhe importante para a gente finalizar hoje essa aula, para não ficar muito extensa, lembrando que essa aula vai junto com uma atividade, que qualquer dúvida vocês vão ter acesso para tirar essas dúvidas com esse que vos fala, beleza? Esse quilombola vai ter um grande líder, filho de Gangazumba, que foi Zumbi. Zumbi, na verdade, o Quilombo dos Palmares, né? Até os holandeses tentaram acabar, mas não conseguiram. A história fala que cerca de 29 expedições foram à região ali da Serra da Barriga, que fica entre Alagoas e Pernambuco, para tentar acabar com o Quilombo dos Palmares, mas que não conseguiram. Só em 1694, um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho conseguiu acabar com Palmares e fazer com que Zumbi, zarpasse. Ele foi caçado, logicamente foi pego, tá? E aí, no dia 20 de novembro, né, data do seu falecimento. Essa data de falecimento de Zumbi dos Palmares é levada em consideração pela sociedade negra, a qual vai dizer que, a partir de determinado momento, o dia 20 de novembro passa a ser o dia da consciência negra. Tá certo, galera? Então aí, algumas dicas importantes para vocês que estão acompanhando as nossas aulas, tá? Se liga, porque na próxima aula a gente vai dar continuidade ao processo de administração que foi implementado pelos portugueses no Brasil. Não se esquece, se gostou dessa aula, se inscreve no canal, porque isso é fundamental. Dá o like da gente e também ativa as notificações. Beleza? Beijo do gordo para vocês e até a próxima. Valeu!